Estamos naquela que é uma das mais belas, históricas, emblemáticas e hoje das mais turísticas praças da cidade do Porto, o Largo de São Domingos. O que muita gente não imagina é que durante séculos esta foi a maior praça da cidade do Porto, pelo menos até meados do século XVIII, quando o Porto estava confinado à velha muralha medieval construída no século XIV, a muralha fernandina. Isto porque, até aí, a Praça da Ribeira era bem mais pequena do que as dimensões que hoje apresenta e o extenso terreiro da Sé em torno da Catedral, afinal, é uma criação do século XX. Foi só em 1940 que, fruto das demolições ali à volta da velha igreja, se criou esse terreiro. E por isso, durante séculos, esta era a maior praça da cidade e por isso foi palco de importantes acontecimentos históricos. Mais do que uma praça, era um grande cruzamento. Daqui, através da antiga Rua das Congostas, se descia para o Douro. Daqui se descia para a Ponte de São Domingos, uma ponte estruturante que permitia ligar este morro, o Morro do Olival, ao Morro da Sé, uma ponte sobre o Rio da Vila, que durante séculos cruzava pelo meio da cidade, dividindo-a em duas partes. Daqui se subia através da Rua de Belmonte para outras paragens da cidade. Daqui saía a escada da Esnoga, uma referência à sinagoga. Sim, daqui subia-se para a antiga judiaria do Porto. E por isso, este largo está repleto de memórias e tem muito a ver com a identidade da cidade. Mas porquê o Largo de São Domingos? Bom, tem tudo a ver com um convento, um velho convento medieval, com as suas origens no século XIII, que aqui foi edificado. Vamos até ao lugar onde se desenvolvia esse histórico convento. Foi com efeito nos inícios do século XIII, 1237, que o bispo do Porto, Dom Pedro Salvadores, convidou a Ordem dos Pregadores, os dominicanos, os religiosos sandomingos, a instalarem-se na cidade do Porto. E em março do ano seguinte, 1238, sabemos que eles estão já a construir o seu convento, numa área que foi cedida pelo bispo, na altura um espaço relativamente ermo do Porto, no Morro do Olival, depois da Vitória, junto às margens do Rio de Vila. Mas sabemos também pelos documentos da época que, apesar de tudo, aqui neste sítio existiam já algumas construções, provavelmente um albergue e até um espaço religioso que alguns investigadores têm vindo a associar ao pequeno santuário, a ermida de Nossa Senhora da Escada, de que há referências na época.
O que também não deixa de ser interessante é que o bispo parece ter-se arrependido. Vai mesmo proibir os dominicanos de confessarem e de pregarem. Terá que ser o próprio Papa e o nosso rei Dom Sancho II a intervir para que, a partir de 1239, definitivamente, o convento dos dominicanos passe a ser uma realidade. E uma realidade que se vai prolongar durante séculos. Período ao longo do qual o convento foi sofrendo muitas intervenções. Por exemplo, este edifício que hoje domina o Largo de São Domingos resulta de profundas reformas que o convento sofre em meados do século XVIII. Este foi, na altura, o dormitório novo dos frades. Mas não foi por muito tempo, porque na sequência da guerra civil entre liberais e absolutistas, entre 1832 e 33, o cerco do Porto, não só o convento vai ser despovoado, os frades fogem do convento, como a própria igreja acabará por arder. Após o cerco do Porto, após o triunfo dos liberais, dá-se a extinção das ordens religiosas. Nessa altura, a igreja era uma ruína e o convento estava abandonado e vai ser transformado num banco. Sim, um banco. O Banco de Portugal. E esta era a sua caixa forte. O Banco de Portugal aqui vai-se instalar durante anos, até mudar para as suas atuais instalações no Porto, na Praça da Liberdade. É então substituído no edifício pela Companhia de Seguros Douro. E ainda hoje, muita gente na cidade conhece este imóvel como o Edifício Douro, devido a essa utilização que foi também marcante na memória da cidade. Fronteiro ao antigo Banco de Portugal, fronteiro ao ainda mais antigo convento dominicano, o Largo de São Domingos foi, com efeito durante séculos, o centro da cidade. Aqui tudo acontecia, grandes reuniões, recepções, até reuniões da Câmara debaixo das arcadas do convento. Aliás, aqui tiveram lugar alguns dos principais acontecimentos de muitas das mais famosas revoltas da cidade do Porto. Caso, por exemplo, em 1629, da revolta das Maçarocas. Estamos em pleno domínio filipino e fruto das grandes despesas decorrentes das guerras em que Espanha se encontra envolvida, tinha sido lançada uma série de novos impostos, incluindo um imposto sobre cada maçaroca fiada em linho. Ora, isso não foi nada do agrado das tecedeiras cá do Porto e quando Vilhena, o nobre que vem cá à cidade recolher esse imposto, aqui chega, bom, é corrido pela população, nomeadamente pelas regateiras da cidade. É aqui, no Largo de São Domingos, que vai ter lugar esse grande confronto e o representante do rei Filipe acaba por ter que fugir para o interior da Igreja da Misericórdia. Mas poucos anos depois, em 1661, já depois da restauração da independência, de novo, o Largo de São Domingos é palco de uma outra famosa revolta, a do papel selado. Agora é o nosso monarca, Dom João IV, que face ao esforço de guerra, a guerra da restauração da independência, lança esse imposto que irá durar até o século XX, a do papel selado. Qualquer documento na relação das pessoas com o Estado tinha que ser feito através desse papel selado, custava obviamente bem mais do que uma folha normal de papel. Pois bem, isso dá origem a uma revolta no Porto e aqui, no Largo de São Domingos, onde vivia o tesoureiro, este vê-se obrigado precipitadamente a tirar pela janela todos esses papéis antes que a população lhe chegasse fogo à casa. E foi também aqui, no Largo de São Domingos, que em 1757 teve lugar aquela que é a mais célebre das revoltas da cidade, a revolta dos taberneiros, quando o Porto ousou contestar uma medida do todo-poderoso Marquês do Pombal em torno, enfim, do monopólio por parte da Companhia das Vinhas do Alto Douro de controlar
os negócios do vinho na cidade, dando origem a uma revolta dos taberneiros, que é seguida por toda a população. É aqui, no Largo de São Domingos, que grande parte dos revoltosos vão confluir, porque de facto era aqui que tudo acontecia. Uma rua que tinha muito de centralidade, porque, como já há pouco vos dizia, aqui confluíam várias artérias. Mas há uma que se torna muito importante, uma que é aberta no início do século XVI, a mando do rei Dom Manuel I, a Rua das Flores. Mandada a abrir por esse monarca, Dom Manuel, por volta de 1521, a Rua das Flores é, na época, um projeto muito qualificado. Uma artéria diferente de tudo que até existia na cidade, larga, retilínea, e não admira por isso que muito cedo aqui se tenham começado a fixar não só algumas residências senhoriais, aristocráticas, mas também a própria Misericórdia do Porto, que havia sido fundada poucos anos antes, por volta de 1500, demonstrando por isso a importância desta rua que nascia do Largo de São Domingos. Aliás, o rei Dom Manuel fez questão de que, já que num dos extremos da rua existia um convento masculino, o de São Domingos, então ele vai se empenhar também na criação, no outro extremo da rua, de um mosteiro feminino, aquele que será o mosteiro de São Bento de Ave Maria, onde hoje temos a estação de São Bento. Mas ao longo de todos estes séculos, esta rua com esta forte ligação ao Largo de São Domingos teve na Misericórdia do Porto e na sua igreja uma referência absoluta. Nos nossos dias, este é também um espaço museológico, um dos mais qualificados museus da cidade, o Museu da Misericórdia, que nos apresenta na fachada uma curiosa escultura, da autoria de Rui Chaves, que teve o Prémio Pessoa em 2015. Intitula-se O Meu Sangue é o Vosso Sangue. E afinal, ela tem uma interpretação de um grande simbolismo. No interior do museu, exatamente onde esta escultura nasce, existe uma sala dedicada apenas a uma obra de arte. É uma das mais famosas pinturas existentes no nosso país. Intitula-se Fons Vitae. É datada dos inícios do século XVI. Aí vemos o rei Dom Manuel e a família real aos pés de uma imagem de Cristo crucificado, e das suas chagas jorra sangue. O sangue que é recolhido nessa fonte de vida, a Fons Vitae. Ora, o que Rui Chaves aqui nos apresenta é esse sangue a passar no meio da parede e a derramar-se sobre a cidade, espalhando-se pela cidade e descendo, nomeadamente, em direção ao Largo de São Domingos. É a primeira peça escultórica de um projeto de arte pública da cidade que a Câmara Municipal do Porto iniciou exatamente nessa época e que, muito recentemente, viu um novo contributo nascer aqui, no Largo de São Domingos. O Largo de São Domingos foi também conhecido durante muitos séculos como o Largo do Chafariz. Com efeito, sensivelmente na época em que é aberta a Rua das Flores, aqui bem no centro do largo, vai surgir um chafariz, um elemento crucial para o abastecimento de água à população que se fixara aqui em torno deste terreiro. Um lugar que não só fornecia a água, mas que era também um importante espaço de sociabilidade, um local de encontro, de convívio. E por isso não admira que o largo tivesse também essa designação do Largo do Chafariz. Era, de resto, uma estrutura algo imponente. E foi aqui no Largo de Chafariz que o malogrado vereador do Pelouro da Cultura, Paulo Cunha e Silva, imaginou uma das peças para o seu projeto ambicioso de arte pública, um conjunto de novas esculturas a nascer na cidade, como aquela que vimos de Rui Chaves, na fachada do Museu da Misericórdia. Aqui,
para o Largo de São Domingos, ele desafia o escultor Alberto Carneiro para conceber uma peça imponente. Alberto Carneiro, que acabará também por falecer em 2017 e não assistiu à inauguração desta sua escultura. Em boa verdade, trata-se de um conjunto que ele intitulou por 3 metáforas de árvores para uma árvore verdadeira. As metáforas são estas árvores em granito. A verdadeira é, obviamente, aquela oliveira. Uma peça escultórica que marca este Largo de São Domingos, este antigo Largo do Chafariz. Mas, e afinal, o que é que aconteceu ao chafariz? Apesar da importância e do sucesso desse chafariz durante séculos, a verdade é que ele acabou por ser retirado em meados do século XIX. Já agora, como curiosidade, é o chafariz que hoje podemos observar nas traseiras do edifício dos Passos do Conselho, da Câmara Municipal do Porto, mesmo em frente à Igreja da Trindade. Mas se ele era assim tão importante, por que é que ele foi retirado? A explicação de algum modo tem a ver com a abertura nos finais, ou na segunda metade do século XVIII, da Rua de São João. Ora, a abertura da Rua de São João desde a zona ribeirinha veio estabelecer um novo eixo prioritário na cidade, reforçando ainda mais a importância estratégica do Largo de São Domingos. É que durante muitos séculos a principal forma de fazer subir as gentes e as mercadorias da zona ribeirinha em direção à zona alta da cidade era através da estreita Rua dos Mercadores. Mas agora, com a abertura da larga Rua de São João, o eixo naturalmente tornou-se Rua de São João, Largo de São Domingos e Rua das Flores. Ora, tamanho bulício, tanto movimento de carroças, carros, fez com que no centro do largo o chafariz incomodasse e por isso foi retirado. Mas estamos ainda longe do tempo do abastecimento de água ao domicílio e por isso continuava a ser premente a existência aqui de um local onde se fornecesse água a todo o público aqui da zona. E por isso vai nascer um novo fontanário, já não no meio da praça, mas aqui, debaixo deste prédio, sob aquele arco. Foi ali que durante décadas funcionou uma das mais monumentais fontes da cidade. Também essa acabou por desaparecer em 1922, numa época em que a rede de abastecimento de água ao domicílio se alicerçava de um modo significativo no Porto. Em seu lugar, acabará por avançar a montra de um estabelecimento comercial que há muito aqui se havia estabelecido, a papelaria Araújo e Sobrinhos. Um estabelecimento que no seu interior nos guarda outras relíquias da história e da memória desta praça. O Largo de São Domingos, como vimos, aparece por vezes referido como o Largo do Chafariz. Mas, em alguma documentação ainda mais antiga, tem também uma outra curiosa designação. Era o Largo, o Terreiro de Santa Catarina. Aliás, a Rua das Flores, que, como vimos, foi aberta a partir deste largo nos inícios do século XVI, originalmente chamava-se mesmo Rua de Santa Catarina das Flores. Mas porquê esta referência a Santa Catarina? Porque sabemos também que desde épocas muito antigas, aqui no largo existia um nicho com uma também antiga imagem de Santa Catarina. E porquê? Bom, não sabemos exatamente, mas alguns investigadores têm defendido uma hipótese de facto muito interessante. Nós encontramos aqui, como também já vimos, debruçados sobre
o Rio de Vila, que hoje corre debaixo da Rua Mouzinho da Silveira. Ora, sabemos também que durante muito tempo o Rio de Vila fazia acionar muitos moinhos e azenhas. Ora, Santa Catarina é padroeira protetora dos moleiros. Pode ser, por isso, esta ligação das gentes aqui deste lugar a Santa Catarina. Este nicho e a imagem a Santa Catarina irá aqui permanecer durante muito tempo. Em 1829, quando aqui se instala essa histórica empresa Araújo e Sobrinhos, a imagem encontrava-se e continuaria durante muitas décadas no cunhal, na fachada do edifício. No entanto, bem mais tarde, e procurando salvaguardar essa imagem de alguns problemas com que ela se poderia confrontar, como o desenvolvimento e o bulício que aqui o largo apresentava, os responsáveis da Araújo e Sobrinho salvaguardaram no interior do seu estabelecimento, onde até hoje permanece. Uma imagem antiga, uma imagem histórica, naquela que é também uma empresa histórica. Fundada em 1829, a Araújo e Sobrinho é, com efeito, uma das mais antigas, se não mesmo a mais antiga papelaria da Europa e do mundo. E isto é ainda mais impressionante se pensarmos que quando Manuel Francisco Araújo funda esta empresa há 190 anos atrás, ele tinha comprado uma empresa que aqui existia de uns seus familiares que já negociavam em torno do papel, um armazém de papel. Mas nesses primeiros tempos, Manuel Francisco Araújo vai aqui neste seu novo estabelecimento procurar dar uma oferta requintada a alguma elite da cidade, nomeadamente à comunidade inglesa, porque para lá do papel, ele aqui vai vender sabonetes, chocolates, águas de colónia, porcelanas, instrumentos musicais. Portanto, uma oferta muito requintada, mas nunca abdicou dessa componente ligada ao papel e acabará mesmo por se especializar. O ramo da papelaria vai ser aquela em que a empresa se mais vai afirmar. Numa primeira fase, em torno dos papéis, das tintas, dos pincéis, das penas. E é um percurso que, geração após geração, irá tornar Araújo e Sobrinhos numa referência. Mas porquê Sobrinhos? Bom, porque um neto do fundador acabará por abrir sociedade também aos sobrinhos, e daí a denominação pela qual a empresa ficará conhecida. Uma empresa que acabará também por se especializar muito em estar sempre a par das maiores inovações nesta área e, por isso, sempre muito concorrida também e procurada pelos arquitetos e pelos designers. E isso acabará por ter um papel importante no desenvolvimento histórico desta empresa. Ora, esta relação dos amantes do papel, das tintas, dos pincéis, das canetas, nomeadamente dos estudantes e professores de belas artes, também dos arquitetos, mais tarde dos designers, esta relação, dizia, com Araújo e Sobrinhos, tem muito por base também uma relação de confiança e de afetividade. De confiança, sim, dando até razão àquele que há muito é o velho símbolo da empresa, um cavalo marinho, o símbolo da sorte, mas também da honestidade. Mas uma relação também afetiva, que de algum modo foi sublinhada durante muito tempo pelo facto dos proprietários de Araújo e Sobrinhos alugarem uma boa parte do edifício, dos seus quartos, para arquitetos e estudantes destas áreas. O edifício tornava-se numa autêntica república. Mas é esta relação afetiva até decorrente deste espaço também habitacional na relação com as tintas, os pincéis, que acabou, já nos inícios do século XXI, por ser decisiva. Com efeito, quando a pressão urbanística sobre esta área da cidade fazia com que muita gente fosse aconselhando a Araújo e Sobrinho a abandonar este espaço, os proprietários teimaram em aqui permanecer. Mas
Agora, com um novo projeto, mantendo a loja histórica, o edifício foi também transformado num hotel. De novo, um espaço de acolhimento. O Porto AS 1829 Hotel, um espaço de hotelaria, mas que nos recorda a memória, o património e a história desta empresa. Mas há outros edifícios no centro da cidade que nos contam também relevantes episódios da memória da cidade. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas. Portas, janelas, varandas debruçadas sobre os caminhos da história. Este programa foi patrocinado por World of Discoveries, Museu Interativo e Parque Temático.